Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 4. Eu quero fazer uma leitura com você e eu pedi a Raena para que me colocasse uma versão. Essa versão é da Bíblia King James. Eu gosto dessa versão para esse texto específico. Eu acho que a leitura dessa versão da Bíblia, ela tem algumas particularidades. E eu queria que você acompanhasse comigo. Se você quiser acompanhar da sua Bíblia ou quiser acompanhar o texto que está ali, você pode ficar à vontade. Vamos ver a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim: palavras de Neemias ben Alahaliah, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, ele repete 2 vezes ali, fica bacana, né, isso aí, né? Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e as usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração que o seu servo está apresentando diante de ti, dia e noite. Diga comigo: dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os seus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei num lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Verso 11. Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito ao teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Só até aí. Curva sua cabeça um momento, vamos ter um momento de oração. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra lida, nós te agradecemos pelos louvores ministrados, e como a tua palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Pai, aqui há uma igreja que adora o Senhor, que louva o Senhor, que engrandece o teu santo nome. Por isso, ó Deus, nós temos a partir da tua palavra a confiança de que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está entre nós, que nós preparamos e reservamos esse horário, nesse dia, exclusivamente para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Pai, que o Senhor faça com que essa palavra entre no nosso coração, na nossa mente, e faça-nos ganhar cada vez mais, ó Deus, a fé e a confiança de que o Senhor é o nosso Deus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu ainda estou com essa dificuldade de ter que tirar o óculos para poder fazer a leitura. Vou aumentar a letra aqui, para que eu consiga acompanhar alguns textos aqui, alguns tópicos. O nome disso se chama idade, né? Não tem jeito, irmão Jaime. Eu já estou mais ou menos como que diz, fala o livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Os velhos terão sonhos, ou seja, nós vamos dormir, mas eu estou chegando nessa fase, né?
de cansaço, né? Misericórdia, irmãos. Mas Deus vai quem renova as nossas forças. Aleluia, glória a Deus. Tem um glória a Deus aí? Os irmãos da década de 70 e 80, pode dar glória a Deus aí? Irmãos, esse texto que nós lemos é os de 60 também, né, irmão? O Benilton, tá certo, é isso aí. Irmãos, Neemias é um personagem em que ele aparece aqui nesse livro escrito, num período e numa época em que Israel ainda era sitiada. Na realidade, ela vem de um histórico a partir de Nabucodonosor, a partir da Babilônia, da investida de Babilônia contra os judeus, contra o povo hebreu, em que eles invadem Jerusalém, eles invadem Israel, eles saqueiam, destroem, saqueiam o templo, tiram todo o ouro, e praticamente aquele povo vira escravo, né? Muitos dos judeus, dos hebreus que viviam ali, eles são levados cativeiros até a Babilônia. É o caso de Daniel, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, são desses que têm destaque, né? São colocados numa condição de destaque, mas vários outros foram levados a trabalhar no reino babilônico, a trabalhar na Babilônia como escravos, né? E desempenhando funções importantes. E aqui nós conseguimos identificar Neemias já no reino de Artaxerxes. O reino de Artaxerxes é um reino em que a Pérsia já havia dominado a Babilônia, ou seja, os domínios de Nabucodonosor já não eram mais dele, já não era um reino babilônico, era um reino persa. E ele servia, ainda assim haviam judeus espalhados por toda a terra, espalhados por toda aquela região, e que ainda serviam como escravos, agora então, ao reino persa. Um grande reinado que aconteceu durante muitos anos ali e que ainda escravizava o povo judeu. Porém, Neemias, ele vivia dentro do palácio, ele vivia dentro do reino. E ele tinha de certa forma, uma vida privilegiada. Ele exercia uma função como copeiro, e essa função dentro do reino persa era uma função em que o copeiro, além de deixar o cálice do rei sempre cheio com vinho, ele era responsável por toda a alimentação do rei, para que o rei não fosse envenenado, para que o rei sempre tivesse a sua segurança preservada. Então ele era essa pessoa de confiança, de extrema confiança do rei, para que pudesse então desempenhar funções ali dentro do reino, inclusive participando de reuniões que envolviam assuntos do reino persa, porque ele sempre estava envolvido e sempre próximo do rei. Então, com certeza, mesmo exercendo uma vida de escravo, Neemias tinha uma vida confortável, uma vida estável e uma vida cheia de privilégios. Ele é essa pessoa, mesmo sendo escravizado, mas vivia num ambiente, num lugar com muitos privilégios. E a palavra que nós lemos agora é uma conversa que ele tem com um dos exilados que vem de Jerusalém, que estão vindo de lá, e ele pergunta para ele como que está a situação da cidade. E essa pessoa diz para ele, fala, olha, tem muita humilhação, está acontecendo que as pessoas que vivem lá, elas estão passando por uma situação miserável, né? Uma situação de miséria. A cidade está destruída, as pessoas estão sendo exploradas, e com certeza, irmãos, não ficou só nessa frase. Com certeza o que essa pessoa deu de relato para ele, a ponto de mover o coração daquele homem daquela forma, foi extremamente trágico. Com certeza foi uma história muito comovente, uma história muito triste, uma história de exploração, que ele se sentiu comovido. E a partir dessa história, Neemias faz uma oração, e essa oração foi o que nós acabamos de ler. Além de fazer essa oração, ele faz uma petição, uma confissão a Deus, e a palavra diz que ele também jejua, nessa conversa que ele está tendo com Deus.
E ao final, no versículo 11, ele diz o seguinte: olha, Senhor, que o Senhor abençoe o pleito que eu vou fazer. E no capítulo 2 de Neemias, ele desce para cumprir as suas funções como copeiro, exercer as suas atividades como ele já havia exercendo. E eu quero ler o capítulo 2, o verso 2. Eu vou pedir um apoio da Rowena aqui, e de você, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 2, alguém pode ler bem alto, por favor? Por esse motivo, indo agora, porque o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza da minha alma. Então, neste momento, tive muito medo. Neemias, ele vai trabalhar como ele sempre fez, e ao entrar para servir o rei, essa é a frase que o rei observa nos olhos de Neemias, observa no semblante dele e fala. A partir desse texto, nós temos a interpretação e conseguimos identificar que Neemias era uma pessoa que trabalhava e gostava do que fazia, e com certeza se apresentava ao rei de maneira sempre alegre, e se apresentava diante do rei sempre de maneira disposta. Ele tinha disposição em tudo que ele ia fazer. E quando o rei percebe o seu semblante, olha só, tanto que é interessante esse texto, ele percebe que ele não está doente. Pode ser que até tinha um sorriso no rosto, irmãos, mas a tristeza da alma, ela não consegue ser escondida. A pessoa, quando ela tem uma tristeza que está lá no coração, olha o que ele fala: isso só pode ser tristeza da alma. Então Neemias, quando ouve essa palavra, quando ele ouve essa frase, a palavra diz que ele teve medo. E o medo dele aqui sempre é formado, irmãos, o medo ele é sempre construído a partir do momento em que nós antecipamos uma derrota. A coisa ainda nem aconteceu, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente antecipa uma derrota e já fica com medo. É verdade ou não é? Aquela sensação de incapacidade, de que não vai dar certo, de que eu vou ser ridicularizado, ou que o mal pode acontecer, pelo fato daquilo que eu ainda nem tentei fazer. Neemias constrói esse medo a partir disso, porque ele tinha um pleito a ser feito, ele tinha um pedido para aquele rei. E é muito interessante que quando a palavra fala que ele sente esse medo, ele abre o seu coração ao rei e fala para o rei o que era a angústia do seu coração. E sabe o que envolvia essa angústia? Falar inclusive para o rei que o país dele, que a terra dele, que as pessoas, os conterrâneos dele estavam passando por dificuldades e a culpa era dele. A culpa é sua, rei. Ou seja, havia até um risco de morte ali. Se o rei se sentisse ofendido com aquela frase de Neemias, ele poderia inclusive matá-lo. Um homem de privilégio, um homem cheio de regalias com aquele rei, e se ele abre o coração dele, expõe o sentimento dele, aquele rei poderia inclusive matá-lo. Essa é a sensação, o sentimento de medo que ele sente. Mas sabe, irmãos, todas as vezes que nós estamos diante de uma circunstância ou de uma situação de medo, e aqui eu quero abrir um parênteses, é muito interessante porque nós criamos algo que é muito maior do que aquilo que de fato é. No capítulo 13 de Êxodo, capítulo 13 no verso 33, Moisés envia os espias a olhar a terra para ver se a terra era boa. E quando eles retornam, Josué e Caleb dizem o que? A terra é boa, a terra produz, ela de fato emana leite e mel, é uma terra boa, nós vamos conquistar. Só que os outros 10 espias, os outros 10 espias falam assim: nós éramos como gafanhoto perto dos gigantes, nós nos sentíamos como gafanhoto, e eles olhando para nós também nos viam como gafanhotos. Olha só, irmãos, ele tira da cabeça dele
de que até o outro está enxergando, talvez eles estavam até com medo, né? Mas não, eu vou falar aqui daquilo que eu acho que está dentro da cabeça dele, porque na minha é assim. Ou seja, já se construiu ali uma condição de medo tão grande, em que a sua própria capacidade, ela é limitada a romper aquilo. Mas Neemias, quando ele abre o seu coração para o rei fala para ele assim: Neemias, você está autorizado a fazer o que você quer. Ou seja, aquela oração que ele faz: Senhor, me abençoa no meu pedido que eu vou fazer com o rei. Deus fala para ele, Deus não fala nada para ele, né? Deus ouve a oração de Neemias, e ao falar com o rei, Deus contempla Neemias com uma bênção, em que o rei cede a Neemias não só a oportunidade de ir visitar a sua casa, mas também de levar cartas em que ele tem autorização para passar por todos os reinos até chegar a Jerusalém. E além disso, ele ainda tem a oportunidade de levar matéria-prima e material para construir os muros. E além disso, ele também tem segurança. Assim a palavra fala no capítulo 2, do verso 7 ao verso 9. Que ele tinha suprimento, ele tinha segurança, e ele tinha ainda autoridade por parte do rei para executar aquela obra. E a partir do capítulo 3, Neemias inicia a construção da muralha de Jerusalém. E eu não sei se vocês entendem, mas poucos nobres e ricos daquele momento, daquele período que viviam ali, não participam. Quem participa mesmo são os camponeses, quem participa mesmo é quem estava sofrendo com o fato das muralhas estarem caídas. E a palavra de Deus fala que em 52 dias eles reconstruíram todos aqueles muros. Tem um glória a Deus aí? A gente consegue estimar algo em torno de 400 a 800 pessoas trabalhando diuturnamente nesses 52 dias para fazer com que a reconstrução daqueles muros acontecesse. Através da visão de um líder, através de um povo que entendeu que a visão daquele líder era uma visão necessária e uma visão de Deus, aquelas pessoas se unem, se juntam para poder reconstruir um muro. E em toda construção, e aí assim, nós vamos ter aqui um embate, inclusive com os construtores daqui da igreja. Em toda construção, a gente estima uma coisa e outras coisas acontecem nesse caminho, né? A gente articula e pensa, quem aqui já trabalhou, já reformou alguma coisa, assim, né, João Paulo? Né? Então assim, vocês estão, quem já fez sabe disso. E a gente estima algo, a gente calcula algo, a gente põe uma estratégia que é aquilo, e surgem tantas situações divergentes, tantas situações contrárias. Eu lembro o Wagner, cadê o irmão Wagner? O irmão Wagner contava aqui uma história uma vez da reforma da casa dele, né, irmão Wagner? E ele foi fazendo, havia uma estratégia de reforma na casa, quando ele viu a casa estava no chão e teve que derrubar tudo, não é isso, irmão Wagner? Ele falou assim: vai ficar muito mais fácil eu derrubar toda a casa, eu deixar no chão e começar tudo de novo, do que eu fazer uma reforma. Porque tantos problemas foram acontecendo, tantas situações foram acontecendo, tantas intempéries foram vindas da sua decisão, que ele falou: é melhor eu derrubar, eu colocar no chão e reconstruir. Meu irmão engenheiro, eu estava conversando com ele a respeito disso, conversando com ele a respeito de algumas construções, falei: por que não aproveita pelo menos uma coluna dessa, né? Parece que é nova, a construção é nova, a coluna. Ele falou: Sami, dependendo do que vai ser feito, é muito melhor acabar com tudo, derrubar, tirar tudo isso e reconstruir novamente, porque a dor de cabeça é bem menor. Então Neemias tinha ali um problemão, porque ele não ia construir tudo, ele ia reformar, tinha que reformar do estado que estava. E para ajudar a obra e a reforma, ele tinha 3 camaradas lá, um chamava Sambalate, outro Tobias, outro Gesem. E esses 3 personagens, eles eram personagens que estavam lá dentro de Jerusalém. Sambalate mesmo provavelmente era um governador de Judá.
Só que ele não queria que aquilo fosse reconstruído, porque ele ganhava dinheiro, havia um histórico político e um histórico comercial ali, de exploração, em que, da maneira como estava destruído, eles ganhavam. Então, eles tentam de todas as maneiras fazer com que Neemias e todo o povo desistisse da obra. E aí eles fazem várias oposições. Dentro dessas oposições está inclusive o fato de ridicularizar a construção deles. Olha, essa construção de vocês, se passar uma raposa, derruba esses muros. E assim eles ouviam durante todos os 52 dias, além de ameaças e oposições internas, inclusive. Mas sabe, foi construído. Amém? Eu queria finalizar a minha exposição aqui agora. Eu queria trazer alguns pontos a respeito do que eu entendi lendo o livro de Neemias. Um dos primeiros pontos que eu entendo lendo o livro de Neemias é: Deus não pediu nada para Neemias. E eu não vejo em nenhum momento Deus pedindo alguma coisa para Neemias. Deus não pede que ele vá a Jerusalém reconstruir. A palavra não diz que ele foi sensibilizado, porque o Espírito Santo foi lá e sensibilizou o coração dele. Mas ele apenas, pelo senso de responsabilidade, ouvindo a história, se sensibiliza. Mas Deus não fala com ele. Não foi um toque espiritual, não foi um arrepio, não foi nada de maneira espiritual com que fez com que ele reagisse. Ele sabia que algo precisava ser feito. Ele sabia que aquela realidade precisava ser mudada. Ele sabia que alguém precisava reagir, que uma estratégia precisava ser imposta, que um projeto precisava ser construído. Mas ele não tinha uma palavra da parte de Deus naquele sentido, não direcionada a ele. E aí eu aprendo com Neemias que o que Deus permite em nós, em várias oportunidades, em vários momentos, é que em algumas circunstâncias das nossas vidas, nós venhamos ter indignação. Diga comigo, indignação. E às vezes um momento em que nós estamos vivendo, um momento que nós estamos, que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso ministério está passando, aquilo nos causa indignação. Nós ficamos indignados. E indignados a ponto de ter o nosso coração comovido, o nosso coração quebrantado, a orar e a pedir uma direção de Deus, a respeito do que nós devemos fazer naquele sentido. Uma crise que às vezes acontece no meu casamento, no seu casamento, na sua casa, na criação dos seus filhos, alguma coisa que esteja acontecendo no seu trabalho, na sua vida financeira, na prosperidade que você vê que não está acontecendo. E aquilo causa em você um momento, uma condição de indignação, em dizer assim: por que está desse jeito? Por que está dessa forma? E eu entendo a partir de Neemias que quando o nosso coração é indignado com alguma coisa, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. E é falar com Deus aquilo que está incomodando o nosso coração. Tem glória a Deus aí? E aí então, Neemias ora. E Neemias fala com Deus a respeito daquilo que indignava o seu coração. E em segundo lugar, observando no livro de Neemias, eu observo outro detalhe. Deus não responde a oração de Neemias. Deus não responde, irmãos. Não há uma resposta direta de Deus. Você pode ler todo o livro que você não vê. Então Deus disse a Neemias, Deus não diz nada a Neemias. Há uma oração dele, há uma indignação da parte de Neemias, há uma oração de Neemias, mas não há uma resposta direta da parte de Deus. A resposta audível, a resposta escrita, ela não acontece. Então o que nós vemos na vida de Neemias é uma intercessão por um povo, uma intercessão pela sua casa, uma intercessão por alguém, movida com ação.
Onde nós lemos no capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 11, a oração de Neemias é uma oração sincera, profunda. Ele pede o favor e misericórdia. E ele diz assim: ah, Senhor Deus dos céus, ouve a oração do teu servo. Eu aprendo a orar com Neemias nesse trecho, porque Neemias nos deixa claro na sua oração de que Deus ouve as nossas orações. Amém? Tem glória a Deus aí? Então deixa eu dizer algo para você aqui, que pode ser a única frase que você saiu da sua casa e veio aqui para ouvir, e que em nome de Jesus seja o Espírito que esteja conduzindo dessa forma. Deus ouviu sua oração. Amém? Ele tem ouvido a sua oração. Os ouvidos dele estão abertos a ouvir a sua oração. E Neemias traz isso de maneira muito clara, em que, independente de resposta, Deus ouve aquilo que nós estamos falando, Deus ouve aquilo que nós estamos pedindo. E ele fala: Senhor, ouve a oração do teu servo. E o terceiro ponto que eu aprendo com Neemias é a justificação e a explicação material do que é fé. Fé é um negócio muito difícil de se explicar, meu irmão. Pensa num negócio difícil de explicar, é fé. É verdade ou não é? Porque fé é você acreditar em algo em que você ouve, por exemplo, um questionamento. Eu trabalhei muito tempo com uma pessoa que era um ateu, e eu tentava justificar às vezes coisas a respeito da fé com ele, e ele não entendia, porque ele trazia para o lado da razão, e ele falava: não, mas trazendo pelo movimento da razão, isso não funciona desse jeito. Eu falava: não, mas aí é fé. Ele: mas o que é fé? Eu falava: meu Deus, e agora? Como é que você explica fé para o camarada desse? É ateu ainda. Não dá. Fé é uma coisa, há uma particularidade na fé. E eu acho que Neemias materializa essa fala do que é fé. Porque Neemias, ele simplesmente confia na sua ação, e ele simplesmente acredita que Deus vai ajudar ele. Isso é fé. Eu vou fazer, e Deus vai estar comigo nesse negócio. Eu orei, e Deus vai me levar até onde eu preciso ir. No capítulo 2, no verso 8, abre aí para mim, por favor, no versículo 8, alguém leia para mim bem alto. Também uma carta para Jafé, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas dos portões, o castelo que pertence ao templo, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu morar. E o rei me deu, porque a mão favorável do meu Deus estava sobre mim. Olha só que bacana, irmãos. Aí ele começa a reconhecer, ele começa a ver as coisas acontecendo, e fala: Deus está fazendo aquilo que eu pedi. Deus não havia prometido nada para ele, havia somente uma oração, havia somente um pedido, havia somente um clamor, uma indignação, uma vontade de fazer, e de repente ele está caminhando dentro da sua ação, dentro daquilo que ele deveria fazer, e ele começa a ver a Deus e fala: Deus está me abençoando, glória a Deus, eu estou fazendo, eu estou construindo, e Deus está me abençoando, aleluia, meu irmão. No verso 12, ele diz assim que Deus havia colocado algo no coração dele. Abre aí o verso 12. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos, todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Olha só, irmãos, Deus colocou, foi no coração. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus coloca, é no coração. A palavra e a voz está aí. O exercício da fé, ela acontece quando o nosso coração é motivado, quando dentro do nosso coração a gente entende que nós estamos no caminho certo, mesmo inclusive que as coisas não estejam dando certo. No caso de Neemias aí, as coisas estavam caminhando até um certo momento, dando tudo certo. As coisas estavam acontecendo da maneira como ele esperava. A fé, meu irmão, é acreditar como o escritor de Hebreus diz, que é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem.
Eu tenho convicção daquilo que eu não vejo. E eu tenho convicção daquilo que eu espero. Aquilo vai acontecer. Independente das circunstâncias, independente do que eu esteja passando, isso vai acontecer. E Neemias dá um show quando ele começa a aplicar a vida de fé. Ele mostra para nós como nós devemos aplicar a nossa fé. Aplicar a nossa fé através de oração. E confiar que o Senhor vai abrindo as portas, que o Senhor vai dando os caminhos. O salmista fala, no capítulo 37, no versículo: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e ele o fará. Eu estou caminhando, eu estou entregando ao Senhor a minha caminhada, e eu estou crendo que Ele vai fazer. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Irmãos, a fé é lançar a confiança em que Deus está no controle de todas as coisas, e que não sai do controle das mãos dEle. Então olha para mim aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, você está no caminho, porque a sua fé te levou para esse caminho. E você pode ter certeza que o Senhor vai estabelecer os caminhos daquele que você tem lançado sobre ele. A sua confiança que tem sido feita no Senhor, o Senhor vai estabelecer em nome de Jesus. Mas o problema é que às vezes nós desistimos antes mesmo de começar. Aí eu falei do medo que Neemias sentiu, já com o rei. Sabe por quê, irmãos? Dependendo do jeito que o medo tivesse vindo no coração dele, sabe o que eu podia falar para o rei? Não é nada, eu estou bem, vai passar. Irmão, o rei ia respeitar, sim ou não? Neemias, tudo bem, está ótimo, espero melhoras para você, vá, lava o rosto, né? Fique bem e até logo. E nada deveria ser estabelecido, nada, não aconteceria nada. E às vezes nós ficamos esperando, irmãos, uma revelação, nós ficamos esperando uma palavra profética, nós ficamos esperando tantas coisas para ativar a nossa fé, para ativar a nossa confiança, e às vezes a única coisa que nós precisamos para que a nossa fé seja ativada é uma indignação. É uma indignação por algo que esteja acontecendo nas nossas vidas que não está bom. E que você não consegue enxergar uma maneira melhor de agir sem que a mão de Deus poderosa venha acontecer sobre você. Mas deixa eu te dizer algo, a fé tem que ter ação. Você deve agir, você deve fazer com que a fé aconteça. Neemias tem uma oportunidade de viver numa época em que vivia o profeta Malaquias. O profeta Malaquias viveu mais ou menos no mesmo período em que Neemias. Inclusive, os problemas que tinham, os problemas com os sacerdotes, os problemas de religiosidade, as quebras de religiosidade dentro do santuário, elas acontecem no mesmo período. Tanto Malaquias como Neemias são dois homens que tentam restabelecer a ordem, tentam restabelecer a moral dentro dos tabernáculos, juntamente com os sacerdotes. São dois que trabalham juntos para que isso seja restabelecido em Jerusalém. E Malaquias não dá nenhuma profetada, Malaquias não dá nenhuma palavra, não fala nenhuma vez: eis que te digo, meu servo. Não, mas Neemias aplica exclusivamente a sua fé. A nossa oração, ela vai ser ativada a partir do momento que tiver uma indignação. Por isso que às vezes nós recebemos da parte de Deus, a Bíblia fala que o Senhor não prova ninguém, mas Ele mesmo livra das provações. Mas às vezes a oportunidade que nós passamos por caminhos difíceis são para que a nossa vida de oração, ela seja motivada. Às vezes uma dificuldade que nós passamos é que faz com que acione em nós a nossa espiritualidade, nós voltamos a Deus. Neemias até então estava na sua vida tranquila, na sua vida dentro do reino, mas a partir do momento em que ele consegue se comover com a história do outro, ele fala: eu preciso levantar em oração.
Meu irmão, nós precisamos entender que a dor e o sofrimento do outro também deve nos comover. Isso é empatia. Sentir empatia pelo problema e a dificuldade do que o outro passa. E a sua oração vai fazer um movimento extraordinário, tanto na vida dele como na sua. Amém? Esse é o poder que a oração tem. A fé de Neemias, ela foi motivada pelo momento em que ele viu que algo deveria ser feito. Quando ele vê que algo precisa ser feito, alguém precisa fazer algo, ele fala, então eu vou fazer, e a sua fé é motivada. No capítulo 14 de Êxodo, do verso 10 ao verso 15, acontece algo extraordinário. Moisés está saindo com o povo, milhares de pessoas de dentro do Egito, e eles estão caminhando, fugindo dos egípcios. Eles olham para trás e está vindo o exército egípcio. E de repente o povo começa a murmurar com Moisés. Fala, Moisés, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Será que por acaso não tinha cova lá no Egito, que a gente podia morrer e ser enterrado lá, e agora a gente vai ter que morrer no deserto? O exército está vindo, tem um mar pela frente, e nós vamos morrer, Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés olha para o povo e fala para eles assim, continuem andando, porque vocês vão ver o sobrenatural de Deus acontecer. Irmãos, ele lança uma palavra de fé, uma ação, naquele momento de desespero, ele enche o pulmão de ar e fala isso para o povo. E sabe o que acontece no versículo seguinte? A palavra de Deus diz que Deus responde a Moisés e fala assim, Moisés, por que você clama a mim? Irmãos, eu fico imaginando a cena do que deve ter acontecido. Moisés lança uma palavra de fé, o Moisés lança uma palavra daquilo que ele tem convicção que vai acontecer. De repente ele faz uma oração para Deus. Deus, e aí, agora? O que vai acontecer? Eu falei para o povo que vai ter um sobrenatural, só que tem um mar, tem um exército. E aí, o que vai acontecer? E a resposta de Deus é clara. Moisés, por que você clama a mim? Fale ao povo que marche. Só fale ao povo que marche. Agora toque o seu cajado na água e as águas vão abrir e esse povo vai passar pela seca. Lançar uma palavra de fé, ter uma convicção no coração, é fazer com que nós tenhamos a ação de fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que nós estamos convencidos de que o Senhor vai fazer. Amém? Mesmo que as situações sejam contrárias, a nossa fé vai nos levar. Não tem como eu recuar, não tem como eu ir para frente, mas a nossa fé vai fazer algo. O Senhor vai abrir o mar, algo vai acontecer. E muito melhor do que passar por todos esses perrengues, nós entendemos o seguinte agora, que eu entendo na vida de Neemias. Quando nós nos posicionamos em qualquer área na nossa vida, quando nós tomamos uma posição, quando nós nos indignamos, quando nós ativamos a nossa fé, quando nós oramos e falamos com Deus, quando nós determinamos uma palavra sobre a nossa vida, aparece Sambalate, aparece Gesem e aparece Tobias. E sabe onde é que Sambalate, Gesem e Tobias mora? Dentro da cabeça da gente, que eu nunca vi dessa forma. Uma criatura melhor para sabotar os nossos projetos, para trabalhar, sabotar a nossa fé do que nós mesmos. Amém? São os dardos inflamados do inimigo, fazendo com que aquilo que está convencido no nosso coração, aquilo que nós sentimos, comece a ser sabotado. Sambalate, Tobias e Gesem, eles tentam sabotar de todas as formas a obra. De todas as maneiras que aquele povo estava construindo, eles tentam criar uma situação constrangedora para eles. E uma das primeiras coisas que eles falam é: se passar uma raposa em cima desse muro, esse muro cai. O que vocês estão fazendo é ridículo. Esse papel que vocês estão se colocando aí é um papel vergonhoso. Olha só, vocês não dão conta de fazer isso. Você não consegue fazer isso. E o problema é que em muitas das nossas decisões, nós tomamos não por aquilo que nosso coração tem, como Neemias guardou, mas nós tomamos porque os comentários de Sambalate, de Tobias e de Gesem parece que tem uma proporção muito mais forte do que na fé que nós ativamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, na UFG nós temos um grupo exclusivo e específico para estudar a geração Z.
Quem sabe aí o que é a geração Z? Ninguém. Vocês terem uma ideia, quem faz parte da geração Z? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas? Vamos melhorar. Quem nasceu entre 1995 e 2010, levanta a mão. Aí já aumentou o número de pessoas da geração Z aqui dentro da igreja. A geração Z, dentro da administração, ela tem sido estudada com grupos específicos em todo o mundo. Eles têm estudado o comportamento dessa geração, da geração que nasceu entre 1995 e 2010. E em 2023 chegou um número de que 1 a cada 5 jovens pertence a um grupo chamado NEM. O grupo NEM nem estuda e nem trabalha. Nós estamos rindo, irmão, mas vocês não têm a ideia da seriedade do negócio desse. Entre 5 jovens, 1 não estuda e não trabalha. Ele não produz, ele não faz nada. Isso é desesperador. Isso é uma pesquisa há 2 anos atrás, de 2023. Dentro da administração, há uma discussão muito séria em relação à geração Z, porque é uma geração que não quer liderar. É uma geração que não tem nela o perfil ou DNA de liderança. Eles não querem liderar. Se você cria um grupo de estudo e fala, eu preciso de um líder nesse grupo de estudo. Não, vai você, e ninguém quer. E eles falam, então eu não vou participar disso aqui. Porque eles não querem responsabilidade nenhuma, a ponto deles assumirem qualquer tipo de responsabilidade. 65%, irmãos, isso são dados em número de 2023, 65% desses jovens da geração Z, eles entendem que a educação convencional, essa educação tradicional, ela não é adequada para o seu futuro. Eles estão abandonando as universidades, eles estão abandonando o ensino médio, eles estão abandonando esse tipo de educação, porque eles entendem que ela não vai ajudar e não vai colaborar para o seu crescimento ou para o seu sustento no futuro. São 65%, é mais da metade. E eles estão abandonando. Eles estão abandonando o curso de direito porque eles falam, tem advogado demais, eu não vou arrumar emprego, eu não vou trabalhar. Sambalate e Tobias buzinando no ouvido deles, falando, sai dessa. Para que você vai terminar esse curso? Para que você vai estudar? Para que você vai fazer isso? Olha lá o fulano de tal que faz propaganda do Tigrinho, está andando de limusine, e você está aí andando de ônibus, tendo que estudar, trabalhando 8 horas por dia, tendo que estudar mais 4 horas. Ninguém fica bem fazendo essas coisas. Sambalate, Tobias e Gesem, tirando dentro do coração de alguém a sua inquietação, por ser alguém melhor, por ter uma profissão, por melhorar de vida, melhorar a vida da sua família, e aquela indignação, aquele movimento de fé. E olha, irmãos, o camarada hoje para trabalhar e estudar no Brasil, eu vou falar uma coisa para vocês, tem que ter fé. Tem que ter fé. E eu gosto muito de Neemias nesse aspecto assim, da construção dele, né? De como ele vai fazendo a construção dele, em que ele vai vendo as coisas acontecer dentro daquilo que ele vai fazendo. E eu fico imaginando hoje, na minha vida, eu falo assim, eu nunca que eu dava conta, pastor aí, de voltar lá em 1999, nos anos 2000, pegar um ônibus, trabalhar até 9 horas da noite, até às 18 horas, depois ir para a faculdade, ficar na faculdade até às 22h40 da noite, depois pegar um ônibus até aqui, chegava aqui por volta de meia-noite, meia-noite e 45, verdade não é, mãe? Todos os dias, aí no outro dia, 6h30 da manhã, tinha que estar de pé de novo, e fazer isso tudo novamente. E eu falava, gente, se não é a mão de Deus, se não é um negócio milagroso, se não é uma coisa sobrenatural da parte do Senhor, hoje eu fico avaliando, eu falo, não, a fé é Deus, meu irmão. É Deus que sustenta, é Deus que fortalece, é Deus que dá o livramento. É muito difícil, mas isso é uma indignação. Estava lá no coração, tinha um propósito, e o Senhor falava assim, vai, mas está difícil, vai assim mesmo. Senhor, mas eu tenho que caminhar da Praça do Cruzeiro até a Praça Tamandaré, vai assim mesmo, não tem problema não, caminha, vai andando, vai caminhando.
E o que está acontecendo hoje é que essa geração ela tem desistido de projetos e sonhos muito cedo, muito rápido. Sanbalat e Tobias, eles têm falado muito alto na mente dessa geração. Tem falado muito alto na mente e no coração da igreja. E eu quero encerrar aqui dizendo que só é possível, irmãos, nós vencermos na fé daquilo que nós decidimos construir em algo na nossa vida, fazendo como Neemias fez. Sabe, irmãos, tiveram muitas adversidades. Neemias teve que trabalhar com tanta dificuldade para poder construir aqueles muros. Olha só, além de ter essa oposição de pessoas que queriam explorar aquele povo, ele depois ainda tem uma oposição interna. Sabe por quê? Aquele povo que estava trabalhando com a construção dos muros, eles deixaram de produzir. Eles eram camponeses. E quando eles deixam de produzir, começa a vir a dificuldade, a fome, a falta de recursos. E aí eles começam a cobrar isso também de Neemias. Falou, nós temos um problema comercial aqui dentro também. Judá já fazia parte de uma dificuldade muito grande, de uma rota comercial, e eles ainda não estavam produzindo. E de repente eles pararam de produzir para poder construir os muros. E começa o questionamento: está valendo a pena esse negócio aqui, Neemias? Vale a pena nós continuarmos essa obra? E sabe, irmãos, sempre nós vamos ter, dentro da construção daquilo que nós queremos fazer, dentro daquilo que nós queremos reconstruir, muitas dificuldades. Mas são muitas dificuldades, de toda sorte, de toda maneira. Mas é muito importante que você entenda: Neemias trabalhava com uma espada na mão, e na outra ele produzia os seus tijolos. De um lado eu tenho a palavra de Deus, de um lado eu tenho a oração, de um lado eu tenho a confiança no Senhor, e no outro eu treino aquilo que eu posso produzir, aquilo que eu posso fazer, e não desistir e continuar caminhando. Eu não vou parar. De um lado eu tenho intercedido e orado. Sabe o que nós viemos fazer aqui nessa noite, irmãos? Nós viemos aqui levantar nossa espada. Sabe, porque eu tenho certeza que no coração de cada um aqui tem uma indignação, tem uma fé que está sendo movida e motivada todos os dias. Por mais que ela esteja pouquinho lá no final da semana, né? Chega na sexta-feira, ela dá a barrinha, né? Ela dá uma diminuída, né? A barrinha de carga. Mas quando nós entramos na presença de Deus, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a adorar, quando nós ouvimos uma canção, a barrinha começa a encher novamente. O Espírito Santo de Deus começa a falar. E aí ele começa a confortar no seu coração e confirmar no seu coração assim: olha a palavra que eu te falei. Vai lembrando a palavra que eu te falei. Se fortalece, levanta a espada. Aí você fala assim: amanhã é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Então, com a espada levantada, eu vou começar a trabalhar com a outra mão também. Tem glória a Deus aí? Meu irmão, nós precisamos em todo momento entender que nós precisamos ou iniciar uma reforma muito grande, ou nós precisamos fazer uma reparação nos muros da nossa fé, nos muros daquilo que nós precisamos construir. Meu irmão, lança a palavra e vai, com uma oração, com fé, com convicção. E eu quero encerrar aqui com vários testemunhos que eu tenho na minha vida. E todos eles, irmãos, a gente precisou dar o passo de fé primeiro. E eu e a Rauena, nós estamos numa situação assim, atualmente, que nós demos um passo de fé. Ela deu um passo maior que o meu. E eu, para não ficar sozinho do outro lado, falei: eu vou pular junto com ela nesse passo dela. Mas eu começo a recordar, assim o profeta Jeremias fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu vou trazer à memória aquilo que Deus já fez na minha vida. E eu lembro quando nós fomos nos casar. Nós namoramos 8 anos, eu e a Rauena. E chegou um determinado momento em que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei assim: eu preciso casar, mas como que eu vou casar? A única coisa que eu tinha era um carro financiado, devia o carro financiado, não tinha nem um centavo, não tinha nenhum recurso, e eu falei: não dava nem para lançar uma data aqui, não tem jeito, não, isso aqui eu vou esperar.
vou esperar no Senhor. E aí um dia nós estávamos num culto aqui, eu e a Rauena na igreja, ela pega a agenda dela, abre a agenda dela e fala, nós vamos casar dia 7 de janeiro do ano que vem. Isso era agosto. Eu falei, ai, agora pronto, né? Uai, ficou doida. Foi perto certo, ela arrumou um quarto lá na casa da mãe dela. Ela deve pra lá, né? Eu não sei. Eu fiquei meio assustado. Eu falo isso pra Raul de vez em quando. Ela lança umas palavras de fé. Eu falo assim: você tem uma informação privilegiada aí que eu não sei quem te passou. Deus te passou essa informação aí de alguma forma. Você tem ela guardada aí, não quer me contar. Mas sabe, irmãos, quando nós saímos daqui no domingo, naquela semana, irmãos, vinha gente trazer recurso até de Londres. Falava assim: ué, Raul, você vai? Não, Raul, não preocupa, isso eu vou dar. Nós fizemos uma lista de casamento, irmãos, dentro desse período. Dentro dessa lista de casamento nós ganhamos todas as coisas. Todas as coisas. Irmão, de cama, geladeira, lavadora, ganhou tudo. E eu falava assim, eu nem sabia que eu tinha esse tanto de amigo. Eu falei, meu Deus do céu, que benção esse negócio aqui. Isso é de Deus. E sabe, a maior dificuldade que eu tinha era para poder achar um lugar para morar. Eu falei, como é que eu vou morar? Eu não tinha crédito, eu não tinha nada. De repente nós conseguimos financiar um apartamento de 35 metros quadrados, uma benção, irmãos. Um apartamento novinho. Nós moramos num apartamento 2 meses sem energia elétrica, sem TV, porque não tinha, eles não tinham entregado o imóvel. E nós mudamos para lá. Eu consegui a chave, me deu a chave, nós entrávamos lá dentro, vamos morar lá dentro. Não tinha ninguém no bloco, nos blocos inteiros, nada. Era vazio, era até ruim, porque ficava com medo. Depois de 3 meses o povo começou a mudar para lá. Aí depois de 3 meses o pessoal mudou para lá e começou a trazer os benefícios, né? Depois que muda, aí começa a arrumar as lâmpadas dos corredores, que eles entregam, o consultor entrega aquilo sequinho, né? E as coisas começaram a vir. E sabe, irmãos, e nós não sabemos o que é isso. Se você falar assim para mim, tem um planejamento para isso? Não tem. Eu vou falar para você, fé. É o cumprimento daquilo que Deus coloca no nosso coração, da indignação que nós criamos. E nós tomamos uma medida. Eu vou fazer, porque eu orei ao Senhor. E a oração que eu fiz é mais poderosa do que aquilo que os outros falam. A oração que eu fiz, por mais que sambalate, por mais que as dificuldades venham, vai acontecer e vai se cumprir. Sabe, irmãos, é muito difícil nós sustentarmos a nossa fé. É muito difícil nós segurarmos dentro de uma palavra e de uma oração que nós fizemos ao Senhor. Se nós ouvirmos aquilo que a oposição tem a falar em nós, aquilo que os sabotadores venham falar a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Ou nós confiamos no Senhor 100%, ou nós convertemos o nosso coração 100% na obra que nós estamos fazendo, ou então os nossos projetos vão fracassar. Eles vão ficar no meio do caminho. E nós vamos ficar como os nem. Eu não vou estar fazendo isso, não vou estar fazendo aquilo outro. Eu não vou ter fé, eu não vou ter falta de fé. E nada vai acontecer na minha vida. Mas sabe, Deus, Ele sabe da necessidade de cada um. E Ele sabe que o Espírito Santo de Deus, o Consolador que move entre nós, vai mover no seu coração nessa noite, nesses dias, e resgatar projetos que estão enterrados, porque o Espírito de Deus quer fazer com que você levante e cumpra o propósito dele aqui nessa terra. Sabe, ministérios vão ser renovados em nome de Jesus. Projetos vão ser restaurados em nome de Jesus. Casamentos vão ser restabelecidos. Relacionamentos entre pais e filhos vão ser renovados e restabelecidos. Porque o Espírito Santo de Deus fará com que nós venhamos a nos constranger diante da promessa dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé. E queria fazer uma oração com você. Pedindo que o Senhor restabeleça no seu coração o sentimento de reconstrução que você deve fazer. O sentimento de voltar novamente por mais que a oposição tenha falado algo contrário, algo que não vai acontecer,
mas o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer nessa noite. Ele vai fazer com que seja restabelecido os seus projetos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, ó Deus. Pai, que o Senhor fortaleça o coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor restabeleça no coração de cada um aqui projetos, ó Deus. Que o Senhor restabeleça aqui, Senhor, sonhos. Que o Senhor restabeleça aqui, Senhor, capacidades, ó Deus. Que o Senhor colocou, talentos que o Senhor colocou. Que ministérios aqui, Senhor, venham sair do papel. Que venham se empenhar aqui, ó Deus, aqueles que deixaram, que abandonaram em algum momento um sonho, um projeto, ó Deus. Um projeto na tua casa, um projeto, ó Deus, no seu lar, um projeto, ó Deus, na sua família, que, Pai, que o Senhor venha restabelecer e renovar na tua igreja, Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor fortalecerá o teu povo, os teus filhos, ó Deus. Sonhos aqui serão estabelecidos, ó Deus, simplesmente porque a fé será ativada. Pai, que a oração feita, que aquele que orou, aquele que conversou com o Senhor, assim como Neemias falou com o Senhor, assim como Neemias expôs ao Senhor o seu pedido, a sua vontade, o seu desejo, Pai, que o Senhor possa confirmar novamente na mente e no coração desse filho, ó Deus, essa oração feita. Em algum momento da vida dele, em que ele fez essa oração, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer de novo a memória e arder o coração dentro do propósito que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte. Glorifica a Deus.